Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Estabilizar aqui esse negócio. Pronto. Como é que vocês estão? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live é sobre nódulo pulmonar e a gente vai conversar sobre os principais aspectos. A gente vai começar às 19 horas. Então dá tempo de bater um papinho aqui. Essa semana foi bastante corrida, né? Fiz aqui a maratona, então na terça a gente teve a live com a Débora sobre cuidados paliativos, ontem a live sobre imagens de tórax, né, dos desafios. E hoje, para fechar a nossa maratona, a gente vai conversar sobre nódulo pulmonar, que é um tema muito importante. Lembrando para vocês que hoje termina a inscrição para o curso de radiologia torácica, tá? Que acontece nesse fim de semana, dia 29 e 30, né? Sábado e domingo. O curso vai ser pelo Zoom, as aulas vão ser online, então você vai poder participar, fazer pergunta, mas elas também ficarão gravadas, o material todo vai ficar gravado e disponível por 60 dias. Então vai poder assistir e reassistir quantas vezes quiser nos próximos 2 meses. Tem certificado, tá? De 8 horas, que é o período de curso, ok? Quase dando 7 horas, então não esquece, corre lá para fazer sua inscrição, daqui a pouco, meia-noite, fecha o carrinho e aí, não sei quando você vai aprender mais radiografia de tórax, viu? Nem radiografia, nem tomografia, porque esse curso não vai repetir tão cedo, especialmente nesse valor. Então, acho que você deveria correr lá para não perder a oportunidade de aprender tudo de radiologia torácica, para nunca mais passar sufoco nos plantões e na vida, na prova, nada disso. Então, vamos ver aqui, tá quase dando a nossa hora. Deixa eu abrir aqui minha máscara, dá pra ler. Então, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui os casos continuam bem altos de gripes e, infelizmente, nódulo pulmonar tem sido uma constante na vida do pneumologista, né? Sempre foi, mas infelizmente com 2 anos de pandemia muita gente deixou de ir no médico, né? Com medo de se infectar, então deixou de procurar os rastreios, as rotinas. Então, tô com muito paciente chegando com nódulo pulmonar suspeito, já com massa, fechando o diagnóstico para câncer de pulmão, infelizmente, e com sintomas que não são recentes, sabe? Então, as pessoas vão menosprezando os sintomas que tem, né? Deixando pra lá, achando que é bobeira, ou com medo mesmo de investigar. E aí a gente tem pego alguns casos acima do esperado, né? De caso de eventos pulmonares mesmo, né? De câncer, neoplasia maligna, nódulos muito suspeitos. E a gente sabe que está bem difícil a situação hospitalar de novo, para fazer biópsia, broncoscopia, tá bem puxado, que acaba atrasando mais ainda o diagnóstico. Então, perceba se você tem algum sintoma diferente, tá? Porque normal é não sentir nada, né? Tosse nunca é normal, falta de ar nunca é normal, catarro nunca é normal. Se você ou alguém da sua família anda tendo sintomas assim e tem fatores de risco, né? Por exemplo, fuma ou já fumou, tem exposição à queima de matéria orgânica, então lenha, carvão, precisa sim procurar um médico, tá? Porque o câncer de pulmão acontece em homens e mulheres e acontece em pessoas jovens, né, com 50, 55 anos, então a gente não pode bobear. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de um tratamento efetivo e de cura. Então, não esperem, sabe? Ter tosse e ter catarro com sangue para poder procurar o médico, isso é bem ruim. Então, essa semana eu resolvi falar de nódulo pulmonar,
porque entra todo num contexto que a gente falou da maratona, né? Tanto de cuidados paliativos, de pessoas com câncer e com doenças crônicas, de exames de imagem e de pneumologia. E tem a ver muito com a minha realidade, que eu tenho pego, e a gente sabe que fazer biópsia pulmonar, né? Seja transbrônquica, né? Por broncoscopia ou transtorácica, infelizmente são poucos os hospitais no Brasil que fazem, não é todo hospital de toda cidade que faz, o que dificulta mais ainda o diagnóstico. Então deixa eu compartilhar aqui o meu slide com vocês. Pronto. Hoje coube certinho. Então, muito boa noite para quem está chegando e é a primeira vez. Meu nome é Beatriz, eu sou médica pneumologista e hoje a live é sobre nódulo pulmonar. A gente vai focar em nódulo pulmonar solitário, tá? Ou seja, aquele nódulo único que aparece no pulmão, que às vezes a pessoa descobre porque foi fazer um exame para admissional de empresa, ou porque estava com Covid, ou porque estava com tosse, por qualquer motivo que seja, aquela pessoa foi identificado, né, um nódulo pulmonar. E aí, o que fazer com esse nódulo pulmonar? É grave, não é grave? Será que é câncer? Quando que eu investigo? Como eu posso investigar? O que eu faço com esse nódulo? Eu desespero? Eu espero mais um pouco? Eu não faço nada? Então, a live de hoje é para a gente conversar sobre isso, sobre qual é a abordagem, o que fazer perante um nódulo pulmonar. Porque isso não é só trabalho do pneumologista, isso é trabalho de clínicos, de médicos, de todo mundo que se forma. Precisa ter uma noção, sim, do que é um nódulo e quando achar que aquele nódulo é suspeito e correr com a investigação, né? Então, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que os nódulos pulmonares, eles são achados bastante comum em exame, tá? Como eu falei, às vezes faz um exame admissional, tá lá. Pode acontecer em até 13% das tomografias feitas sem queixa torácica, tá? Não para rastreio nem para nada. Então, estima-se que na população geral, até quase 25% das pessoas pode ter um nódulo pulmonar como um achado inespecífico do exame. Então, é razoavelmente comum, acontece em até 1% das radiografias e 13% das tomografias. Então, não necessariamente todo nódulo significa que é câncer, tá? Muitas vezes é só um achado de exame. E eu vou mostrar aqui por quê. Para quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, tudo bem com vocês? Aproveita, já chega, senta que a gente vai começar aqui a conversar. Então, o primeiro tópico que eu quero conversar com vocês é sobre nomenclatura, que eu vejo com frequência que os alunos erram muito isso. Então, assim, a gente fala nódulo quando tem menos de 3 centímetros, tá bom? Qualquer coisa que tiver mais que 3 centímetros não é um nódulo, é uma massa, certo? Então, você não pode dizer que é nódulo uma coisa que tem 7 centímetros e nem que é massa uma coisa que tem 2 centímetros. Então, essa é a primeira diferença básica. Então, não é uma diferença estrutural, é uma diferença de tamanho. Então, o nódulo é até 3 centímetros e a massa é mais que 3 centímetros, ok? Segundo ponto, a gente precisa sempre avaliar a história clínica. Isso eu falo toda semana aqui. A história clínica é fundamental. No seu paciente vão ter todas as informações que você precisa saber. O paciente é fonte de todas as respostas e de todo o conhecimento. Então, converse com o paciente, pergunte para ele da história dele. Não adianta nada você ver uma imagem sem ver a pessoa, tá? Porque as coisas não são dissociadas. Aquela imagem pertence a alguém, então você precisa conversar com aquele alguém para entender melhor qual é aquela alteração de imagem. Conversando com a pessoa, você vai identificar possíveis fatores de risco. Então, o que são fatores de risco para uma doença pulmonar maligna, né? Então, para aquele nódulo pulmonar ser com maior risco de ser câncer, por exemplo. A pessoa ter uma exposição a tabagismo, então ela ter fumado, ou
né, tabagismo passivo, ter convivido com alguém que fuma, ter tido muita exposição a fogão a lenha, queima de biomassa, pessoas já com mais de 50 anos, sempre é um fator de risco para neoplasia, pessoas que já têm doença pulmonar crônica, que já sabem que tem, tanto DPOC quanto outras fibroses pulmonares, outras intestinopatias, porque já tem uma alteração crônica pulmonar, então isso predispõe, né, a alguma mutação celular. Pessoas que já tiveram história pessoal de câncer em qualquer outro órgão, tem maior chance daquele nódulo ser maligno. Pessoas com história familiar de câncer de pulmão, aumenta o risco de malignidade, tá, do nódulo. Então são coisas que a gente precisa estratificar e a gente só consegue ver isso conversando com a pessoa. Então quando você estiver com seu paciente e ele vier para você falando, doutor, eu tenho um nódulo, o que eu faço agora? Pergunte se ele fuma, se alguém da família já tratou câncer, quais são as exposições, se ele já trabalhou com fogão a lenha, fábrica de carvão, fábrica de tijolo, com cerâmica, para tentar identificar se aquele paciente é de maior ou menor risco para malignidade do nódulo, tá bom? Então, conversar com o paciente é fundamental, uma imagem sozinha não diz nada, tá? Oi, gente que está chegando aí. Queria contar para vocês que eu preparei uma apostila especial de nódulos pulmonares, tá? De como partir para a investigação, quais são os pontos principais para a gente considerar e os diagnósticos diferenciais entre nódulo pulmonar sólido. Então, se você quer receber essa apostila, esse conteúdo gratuito, direto aí para você, faz uma foto, printa aqui essa página, posta lá nos seus stories, me marca e me manda, porque aí eu te mando a apostila de neoplasia de nódulo pulmonar solitário, tá bom? Não vai perder essa oportunidade, hein? Então faz o print, posta no seu stories me marcando e me encaminha. Então, depois que a gente já entendeu qual é a história do paciente, a gente precisa entender a história daquele nódulo. Então a gente precisa ver como é a característica daquele nódulo. O que aquele nódulo me diz? Será que ele tem mais cara de ser maligno ou mais cara de ser benigno? E existem algumas características que aumentam o risco de malignidade, que você olha e fica assim, esse nódulo aí tá meio esquisito, não deve ser muito bom não. Então, quais são esses fatores que a gente olha e pensa em malignidade no nódulo? Então, esse é o item 3, o tamanho. Quanto maior o nódulo, maior a chance de malignidade, tá? Então, nódulos maiores que 8 milímetros, né, 0,8 centímetros, eles têm mais chance de ser maligno. Então, quando a gente acha um nódulo lá, maior, na tomografia, por exemplo, maior que 0,8 centímetros, a gente tem que ficar de olho e vai ter que acompanhar esse nódulo, porque ele pode ser maligno, pode ser, tá? Geralmente, depois dos 40 anos, o pulmão começa a envelhecer e aí ele vai acumulando, né, as poeirinhas que a gente respira, vai dando a ruguinha do pulmão, que eu chamo. E aí, na tomografia, aparece lá múltiplos pequenos nódulos pulmonares, menores do que 0,5 centímetros, incaracterísticos. Esses nódulos menores que 0,5 centímetros, eles não são nada, tá? Na maioria das vezes, eles são a ruguinha do pulmão, aquela poeirinha que você inalou e que ficou lá incrustada no pulmão. Diferentemente de quando você acha um nódulo maior que 0,8 centímetros. Aí você deve se preocupar, tá? Um ou mais, né? Então, o nosso terceiro ponto é para ver o tamanho do nódulo. Quanto maior, maior o risco de malignidade. Então, acima de 0,8 centímetros a gente já se preocupa sim, e acima de 2 centímetros a gente já se preocupa muito, porque aí tem mais chance ainda de ser maligno, tá? Quarto ponto, sobre a densidade do nódulo. Então, aquele nódulo, ele é totalmente sólido ou ele é um nódulo só em vidro fosco? Ele é um nódulo subsólido, ou seja, que tem a componente sólido e o vidro fosco ao redor. Ele tem aspecto de gordura, né? Quando a gente mede a densidade dele.
Então, tudo isso faz diferença na caracterização do nódulo quanto à malignidade e benignidade. Então, nódulos totalmente sólidos e nódulos com componente em vidro fosco e sólidos, eles têm maior característica de malignidade, tá? Mas nem todo nódulo sólido ele é maligno. Então, na apostila que eu preparei para vocês, que eu vou mandar, para quem tirar o print, me postar lá nos stories, postar e me marcar, para quem tirar o print, postar lá nos stories e me marcar, eu vou mandar uma apostila super legal que eu fiz sobre nódulo pulmonar. E aí, nisso, eu vou explicar direitinho essas densidades do nódulo para poder você diferenciar e manter seu raciocínio quando você encontrar um nódulo que seja sólido ou não. Até porque um nódulo totalmente sólido, ele tem outros diagnósticos diferenciais que não só neoplasia. Então, por exemplo, pode ser um nódulo infeccioso. Então, pode ser um fungo, pode ser tuberculose, pode ser um granuloma totalmente calcificado, que aí já é uma cicatriz, já é sequelar. Então, não é todo nódulo sólido que é um tumor. Às vezes pode ser um processo inflamatório, por exemplo, na artrite reumatoide. Às vezes pode ser um processo infeccioso, por exemplo, tuberculose. Então, nessa apostila super legal que eu preparei para vocês, vão ter esses diagnósticos diferenciais por classe, tá? Fica atento. Existe um nódulo que ele tem a consistência de gordura dentro, então é como se fosse um lipoma dentro do pulmão, que ele é um tumor benigno e dá para ver bem quando a gente mede a densidade, vê o aspecto na tomografia, dá para diferenciar bem o que é um nódulo com gordura e um nódulo com partes moles, tá? Então, item 5, nosso quinto ponto, é sobre a calcificação. Então, aquele nódulo que você achou, ele é maligno ou benigno? Essa que é a pergunta que o paciente quer saber. É câncer ou não é câncer? E a calcificação, ela ajuda muito a diferenciar, a nortear se o nódulo é maligno ou benigno. Por quê? Porque existem padrões de calcificação que são muito comuns em doenças, em alterações benignas. Por exemplo, o nódulo é todo calcificado, inteirinho, é uma pelotinha ali toda calcificada. Isso é um granuloma calcificado, isso é sequelar, residual. Problema nenhum, não vai dar nada, vai ficar ali pro resto da vida. Ou a calcificação ela é em alvo, né? Então tem um pontinho mais branco calcificado, não calcificado, calcificado, não calcificado. Isso aí é o que a gente chama de eggshell e pode ser, por exemplo, de silicose. Agora, calcificações que são excêntricas, então você tem o centro do nódulo e aí o cálcio vem só um aqui na bordinha, outro aqui. Então, essas calcificações não centrais, esparsas, elas tendem a falar a favor de malignidade, tá? E nódulos não calcificados também tendem a ser malignos. Então, olhar a calcificação e ver qual é o padrão de calcificação ajuda muito a diferenciar. Então, calcificações que são benignas. Calcificação central, calcificação total, calcificação em alvo e calcificação em pipoca, que parece, quando você olha lá, parece uma pipoquinha, que tem um monte de perninha assim. Então, esses são os padrões benignos. Se não tiver esses padrões, pode ser maligno, tá? Vamos passar para o tópico 6, porque eu sempre prometo aqui que a live dura 15 minutos para poder te explicar tudo de relevante sobre aquele ponto. Então, a gente começou 7h05, temos até 7h25 para poder falar tudo. Lembrando que se você tem alguma pergunta, vai poder mandar aqui, que eu vou responder quando eu terminar de completar os 7 itens, eu vou responder. Então, pode perguntar. Outro lembrete é que faz um print, posta lá nos seus stories me marcando, manda para mim depois por direct, que eu vou te mandar uma apostila sobre nódulo pulmonar solitário para você ter isso aqui
bem explicadinho para você nunca mais ter dúvida. Vai resolver a sua vida para a prova e para a vida, viu? Então vamos lá, item 6. Olhando a borda do nódulo. Então quando eu olho um nódulo, eu preciso ver a bordinha dele, o ao redor. Então se o nódulo ele for bem redondinho, ele tende a ser benigno, ok? Agora, se o nódulo ele for espiculado, então parecer assim uma estrelinha, um sol, ou se ele tiver as bordinhas boceladas, que parece uma nuvem, isso tem uma tendência maior a ser maligno, tá? Então, fique esperto, se você olhar uma bolinha redonda, deve ser benigno. Mas se você olhar merece investigação melhor, ok? 7º item, a localização desse nódulo. Então, existem estudos que mostram que, a depender do local que esse nódulo aparece no pulmão, existe uma maior chance de malignidade. Então, principalmente nódulos em lobos superiores, ou seja, aqui no ápice do pulmão, tem maior risco de malignidade, principalmente do lado direito, tá? Então, o ápice direito é o lugar que mais foi correlacionado com chance de tumor maligno, de neoplasia maligna, tá? Isso não exclui que um nódulo em base pulmonar vá ser um câncer. Tudo depende desses outros itens que a gente viu antes, tá? Então, para relembrar aqui para você, quando você olhar um nódulo, seja na radiografia ou na tomografia, você precisa treinar os seus olhos para olhar essas 5 características do nódulo que vão influenciar bastante na atitude que você vai tomar e no prosseguimento daquela investigação. Então, você vai olhar o tamanho do nódulo, quanto maior o nódulo, maior a chance de malignidade, tá? O score aí, o divisor de águas é 0,8 centímetros. Você vai observar a densidade do nódulo, então se ele é sólido, subsólido, semissólido, se ele tem características de gordura. Você vai observar a calcificação, se aquele nódulo é ou não calcificado e qual o padrão de calcificação. Você vai observar a borda, se a borda é regular, fala a favor de nódulos benignos, e se ela for irregular, isso fala mais a favor de nódulos malignos. E você vai observar a localização. E aí na localização predominam, né, as chances de malignidade se for em lobos superiores, principalmente à direita, mas qualquer lugar do pulmão você pode ter um nódulo maligno, claro. Vou deixar aqui aberto para as dúvidas, quem tiver dúvida pode mandar. Eu queria lembrar para vocês que eu fiz uma apostilinha bem legal sobre os nódulos, as características dos nódulos pulmonares, do nódulo pulmonar solitário, o que aumenta o risco, o que a gente precisa olhar, quais são os diagnósticos diferenciais. Se você quer receber essa apostila, esse conteúdo gratuito, faz um print, posta lá no seu stories, me marca e me manda, que aí eu te devolvo com uma apostila super. Segundo recado, hoje termina a inscrição para o curso de imersão em radiologia torácica. O curso é esse fim de semana, tá? Dia 29 e 30, isso, sábado e domingo, vai ser de manhã, de 8 às 12 pelo Zoom, mas vai ficar salvo todo o material e você vai poder reassistir nos próximos 60 dias, quantas vezes quiser. Tem o certificado de conclusão e sugiro que você corra lá para garantir sua vaga, porque, olha, é muito papelão, viu? Não saber raio-x e tomografia de tórax. E maioria não sabe nem o que está vendo, nem para onde olhar, viu, gente? É frustrante. Então, se você quer aprender, nunca mais passar perrengue, não passar papelão, não passar vexame, não cair na pegadinha do interno, corre lá, porque esse curso com certeza vai, assim, mudar o seu nível de conhecimento, viu? Vamos ver aqui, o Lucas tem uma perguntinha. Por que em lobo superior? Porque em lobo superior, quando você inala partículas principalmente do tabaco, né?
Quando você inala, a área mais ventilada do pulmão é em cima, então a fumaça sobe. Então é por isso. Tanto é que partículas mais densas, então, por exemplo, quem fuma cachimbo, fumo de rolo mesmo, tem partículas maiores, mais densas, por isso tem maior chance de fazer, pela particulação maior, tem mais chance de fazer tumores, né, neoplasias proximais, então hilares e mais perto de região mediastinal. Já partículas mais leves, mais finas, tendem a subir mais, né, porque você puxa e aquilo sobe, porque ventila mais em cima, e aí a chance daquilo estar relacionado com um processo de inalação de partícula tóxica é maior. Então, só por isso, não é porque o nódulo quis pegar o elevador para poder estar lá em cima, não. Tem efetivamente uma explicação anatômica para isso. Mais perguntas, minha gente? Eu queria reforçar para vocês que nódulo pulmonar, gente, é uma coisa que a gente vê muito. Eu recebo muitos pacientes que às vezes vão realmente desesperados porque fizeram lá um raio-x para ser admitido em vendedor de loja e aí tinha lá um nódulo. Felizmente, a grande maioria dos nódulos identificados em raio-x de tórax são benignos, mas é lógico que a história clínica e a avaliação de riscos individuais deve ser ponderada para você decidir se aquele nódulo vai continuar sendo investigado ou se você pode tranquilizar o paciente, falar, olha, tá tudo bem, esse é um nódulo calcificado, foi alguma infecção que você teve na vida e não se preocupe. Então faz toda a diferença isso, não queira ficar repetindo imagem em quem não precisa. Peça a imagem para quem tem alto risco. E na apostilinha eu digo direitinho quem são os altos riscos e quem tem chance, quem deve fazer rastreamento precoce de neoplasia pulmonar, certo? Aproveita que essa live vai ficar disponível aqui por 24 horas só, depois ela sai do ar e aí adivinha, quem não viu, não verá mais. Presta atenção, não se perca, hein? Depois não adianta reclamar que ninguém me explica, ninguém fala nada, eu não ganho nada na vida. Se liga, hein? Nada, imagina. Tchau, gente. Até a próxima, hein? Boa noite para vocês.